Na tradição histórica da celebração de Pesach, encontramos um dos acontecimentos mais estruturantes da memória civilizacional do povo de Hebreus. O relato do êxodo do Egito, preservado durante milênios nas tradições religiosas, filosóficas e culturais, descreve a libertação de um povo que viveu sob um sistema de dominação política e social no Egito Antigo. Ao longo da história, esse acontecimento foi estudado pela teologia, antropologia, filosofia e psicologia profunda, como um marco de transformação coletiva da consciência humana. O Egito, nesse contexto, passou a representar um modelo de organização social baseado em hierarquias rígidas, centralização de poder e estruturas de controle que influenciaram diversas civilizações posteriores. Sob a lente da antropologia sistêmica, essas estruturas hierárquicas moldaram as relações entre masculino e feminino. Durante longos períodos, o poder político, econômico e institucional foi concentrado na figura masculina, enquanto o feminino foi progressivamente deslocado de posições de liderança espiritual, social e comunitária. Essa reorganização civilizatória produziu efeitos profundos na psique coletiva. Um deles foi a fragmentação da solidariedade feminina e o surgimento de padrões culturais de rivalidade e comparação entre mulheres. Dinâmicas que, ao longo das gerações, passaram a ser percebidas como naturais, quando na realidade são fruto de condicionamentos históricos. A rivalidade entre mulheres é frequentemente interpretada como um traço natural do comportamento feminino. Entretanto, uma análise mais profunda revela que esse fenômeno é, em grande parte, um produto cultural e psíquico, moldado por séculos de estruturas sociais patriarcais. O que muitas vezes aparece como competição espontânea entre mulheres é, na verdade, um reflexo de um machismo internalizado, que opera silenciosamente no inconsciente coletivo. Historicamente, sociedades patriarcais concentraram poder masculino, relegando mulheres a papéis restritos, esposa, mãe ou reprodutora. Isso gerou uma competição por validação e recursos limitados. Quando o acesso ao poder e recursos é limitado, surge a competição intragrupo. Mulheres, em vez de desafiar a estrutura, disputavam entre si os poucos espaços disponíveis. Essa socialização levou mulheres a competir pela validação masculina, beleza, fertilidade, juventude. Um padrão psicológico coletivo que atravessou gerações. Essa herança cultural persiste, instalada no imaginário social e transmitida inconscientemente. Pela gnose, temos uma essência espiritual obscurecida pelo ego. Arquétipos internos desequilibrados geram conflitos psicológicos e sociais. A rivalidade feminina reflete a fragmentação do princípio feminino interno. O ego vê a outra mulher como ameaça, não como espelho da essência. É uma manifestação do ego da comparação e inveja, surgindo da identificação com aparência, status ou aprovação externa. Ao perder a conexão com sua essência, intuição, cooperação, sensibilidade, o arquétipo feminino se distorce. Resulta em competição silenciosa, mascarada por cordialidade. É tempo de reencontrar a essência feminina. O cérebro humano é profundamente moldado por aprendizagem social. Desde a infância, meninas são expostas a padrões culturais que reforçam comparação estética, validação social e aprovação externa. Redes sociais, publicidade e entretenimento amplificam esse mecanismo. Alguns fatores neuropsicológicos contribuem para essa dinâmica. Circuitos de recompensa dopaminérgicos são ativados por reconhecimento social e comparação hierárquica. O sistema límbico, responsável por emoções como ciúme e ameaça social, responde intensamente a sinais de status ou exclusão. O fenômeno chamado comparação social, estudado na psicologia, mostra que o cérebro humano constantemente avalia sua posição em relação aos outros. Quando essa programação cultural enfatiza a aparência e a aprovação externa como critérios de valor feminino, o cérebro passa a interpretar outras mulheres como competidoras por recursos simbólicos. No Brasil, esse processo pode ser intensificado por fatores culturais específicos: forte valorização da estética, hipersexualização feminina na mídia e padrões sociais que reforçam a competição por visibilidade e validação. O reflexo no inconsciente masculino. Curiosamente, essa dinâmica também impacta o inconsciente masculino. Na psicologia profunda, a mulher representa no inconsciente do homem a figura da ânima, símbolo do feminino interno. Se essa representação for distorcida da lógica, da verdadeira essência,
Há a distorção da perspectiva do masculino sobre essa mulher. Quando o feminino coletivo está fragmentado e em rivalidade, essa imagem também se torna fragmentada no psiquismo masculino. O homem percebe a mulher como uma ameaça constante. Isso é ressonância energética. Isso pode gerar percepções distorcidas sobre o feminino, idealização extrema de algumas mulheres e desvalorização de outras. Assim, o desequilíbrio não é apenas feminino ou masculino, ele é sistêmico. Machismo oculto e rivalidade feminina. Uma leitura antropológica, gnóstica e neurocientífica. O caminho de reintegração. Superar esse padrão exige um movimento de consciência e precisa ser nas mulheres. Do ponto de vista psicológico e espiritual, a transformação ocorre quando a mulher deixa de buscar validação externa. Ela se reconecta com sua autonomia psíquica, perguntando-se: eu realmente preciso da confirmação alheia sobre o que eu penso, sinto ou quero realizar? Quando essa mudança acontece, a presença de outra mulher deixa de ser interpretada como ameaça. Passa a ser reconhecida como espelho de potencial. O que você valoriza na outra está oculto em você mesma. O contrário também. Se você deprecia a outra, há algo oculto precisando ser curado em você. Na prática, isso significa substituir comparação por cooperação, competição por consciência e rivalidade por reconhecimento mútuo. Uma mudança civilizatória em curso. Os estudos contemporâneos em psicologia, neurociência e sociologia apontam que estamos vivendo uma transição cultural. Cada vez mais mulheres questionam padrões herdados e buscam redefinir o significado de poder, sucesso e identidade feminina. Quando essa mudança se consolida, ocorre algo profundo. A energia antes gasta na competição interna passa a ser direcionada para a criação, liderança e colaboração. Nesse ponto, o feminino deixa de lutar por espaço dentro de estruturas antigas e passa a redefinir as próprias estruturas. O Egito, entendido como uma estrutura mental baseada no ego, no medo e na fragmentação, não desaparece apenas com mudanças externas. Ele precisa ser transcendido dentro do próprio campo psicológico coletivo. Quando observamos o fenômeno da rivalidade feminina à luz da antropologia sistêmica, percebemos que ele foi um dos mecanismos mais eficazes de manutenção do antigo paradigma patriarcal. Ao fragmentar o feminino, a estrutura social impediu que sua força coletiva emergisse como um vetor de transformação cultural. Por isso, quando olhamos para Pesach, não estamos diante apenas de um episódio histórico preservado pela tradição. O que se observa é uma reverberação no contexto coletivo atual, revelando que processos de libertação da consciência continuam se manifestando em diferentes épocas da humanidade. A verdadeira travessia está associada a Pesach, como um movimento de superação de padrões mentais baseados na separação. Esse movimento se manifesta quando estruturas culturais invisíveis começam a ser reconhecidas e questionadas. À medida que esse véu histórico se dissipa, cresce a percepção de que a rivalidade feminina nunca foi uma característica essencial da mulher, mas sim um condicionamento social transmitido ao longo de gerações. Quando essa consciência desperta, algo profundamente transformador acontece. A energia antes consumida pela competição se converte em aliança, apoio e construção coletiva. Nesse momento, o feminino começa a recuperar sua função civilizatória original, não como oposição ao masculino, mas como força complementar capaz de restaurar o equilíbrio nas relações humanas. E talvez seja exatamente isso que a travessia associada a Pesach nos recorda. A libertação coletiva começa quando reconhecemos que os maiores sistemas de aprisionamento sempre existiram primeiro dentro da própria consciência humana, e que a verdadeira Terra Prometida é uma nova forma de consciência compartilhada.